Olá pessoal, hoje eu estarei deixando dicas no cultivo com suculentas de multiplicação ou de berçário de suculentas por folhas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E dicas de berçário tem que ser no berçário, né gente? Deixa eu mostrar para vocês alguns vídeos aí atrás. Eu tava com esse plástico para trocar, então a gente trocou, ó. Né? A gente trocou o plástico. Eu troco esse plástico, gente, aqui do meu berçário uma vez por ano. Eu uso um plástico bem grosso, esse plástico transparente que a gente usa para fazer toalhas de mesa. É esse, gente. Então, o comprimento ele tem 7 metros de comprimento e a largura vai ser a largura do plástico que tem para vocês compararem, né? Eu compro em livrarias, pelo menos aqui na minha cidade tem em livrarias, tá? Então, geralmente eu lavo, mas às vezes, como o plástico, né, ele fica muito tempo, no tempo, sol e chuva, ele começa a ficar muito danificado. E se a gente lavar, ele rasga. Então, uma vez por ano, eu tô trocando, gente. Sempre nos meses de abril, maio, eu troco o plástico, tá? Esse ano demorou um pouquinho mais, porque aqui se estendeu um pouco mais o calor. Então, eu fiz essa troca, foi pouco tempo, não faz nem um mês que eu troquei, né? Hoje tá um dia de chuva, ó, dá pra ver, né, que tá chovendo. Então, hoje eu vou trazer, então, dicas para vocês de berçários, né? Mostrar para vocês o meu berçário aqui, onde eu trago algumas plantinhas, né, novas, mudinhas novas. Por exemplo, aqui na frente, todas essas mudinhas foram suculentas que eu adquiri há pouco tempo, né, que eu comprei há pouco tempo. Elas vieram lá das suculentas da Pri, né, aqui pertinho mesmo da minha cidade, ó, suculentas da Pri, não foi no dia 18 de abril, elas vieram bem pequenininhas, eu comprei mudinhas bem pequenininhas, e coloquei todas em copinhos de isopor. Eu tenho vídeo, gente, mostrando, tá, falando sobre os copinhos de isopor, né, o porquê de usar, quais são as vantagens de usar o copinho de isopor, e elas estão muito bem. Né? Algumas sentiram bastante, mas é natural, né? A gente teve um período aí do verão muito quente, então algumas sentiram bastante. Deixa eu mostrar algumas para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho o Graptopetalum X Super Boom. Essa, gente, ela não é a Super Boom, ela é uma híbrida de Super Boom, tá? Olha que lindinha, é muito linda, né? Nós temos também aqui a Luella. A Luella tá maravilhosa, gente. Ela tá bifurcando, tá vendo? Olha que coisa linda. Essa já é uma Echeveria Topsy-Turvy e Painted, uma híbrida de Painted frios, né? Não, Painted, isso, Painted frios com Topsy-Turvy. Linda, né? Aqui nós temos uma Echeveria Pink Bubble. Gente, como ela tá linda! Olha que maravilha! O friozinho dos últimos dias fez muito bem a elas. Essa outra é uma Genesis, também tá maravilhosa. E aqui eu tenho uma Zoe, muito linda. Aos pouquinhos a gente vai mostrando, né? Então, como eu falei para vocês, né? Aqui eu faço as minhas mudinhas por folhas, mudinhas por decapitação. Eu trago para cá também, que é um local onde a gente tá sempre trabalhando e fazendo as mudinhas. Aqui eu já tenho uma outra comprinha que foi com a Duda, Planta Joinville, gente, ó. A Duda tem canal no YouTube aqui de vendas, tá? A Pri já é no Instagram, mas ela não vende mais por envio. A Pri agora ela só tá atendendo na estufa dela, que é aqui em Santa Catarina, em Itajaí. Se você quiser comprar com ela, infelizmente você vai ter que ir na estufa dela. Aqui nós temos algumas fofurices. Quando elas são bem pequenininhas assim, gente, eu gosto de trazer para cá porque elas são bem sensíveis. Então aqui é um local, principalmente agora, né, no inverno, pega sol só à tarde, e a quantidade de sol que pega aqui é bem pouca. Ela pega em torno de umas 3 horas de sol. É um local bem iluminado, mais o sol, né, o sol mais o solzinho da tarde, e são poucas horas de sol. Então, por isso que dá para mim, né, deixar elas aqui sem o sombrite, porque vocês podem ver que o plástico tá transparente, mas não tem o sombrite.
Já no verão, se os plásticos ele estiver assim, bem limpinho, né? Bem claro, eu já teria que usar um sombrite. Mas geralmente o que acontece é que com o tempo, se a gente não lavar esse plástico, ele vai ficando escuro. Então, a minha técnica, gente, é essa. É de deixar o plástico, né? Ele ficar mais escuro, para que no verão eu não precise usar o sombrite. Então, ele fica mais escuro, ele fica ideal para estar cultivando elas. Ó, aqui eu tenho uma Dark Prince, gente. Ó, aqui eu tenho a Dark Vader. Ah, legal, gente, eu posso mostrar as duas para vocês. Então, a Dark Vader e a Dark Prince. Olha que linda. Ela já tá até com um botãozinho, né? Uma mudinha aqui do lado. Essa também veio lá da Duda. Olha que linda. A diferença uma da outra, legal para mostrar para vocês. Então, o que eu faço é coletar as folhinhas das suculentas que a gente sabe que tem essa facilidade de brotar por folhas e trazer aqui para o berçário. Nem todas as folhas, elas dão certo, gente. Ó, como aqui eu vou mostrar para vocês, ó, teve uma aqui que realmente ela secou, né? Não deu certo. Mas a maioria que eu tô vendo aqui, elas já estão começando a soltar os brotinhos, ó. E elas vão ficar, aqui eu tenho Carolina Soio, tá? Então, eu uso Carolina, maior parte eu uso Carolina Soio para berçário. É o que sempre deu certo aqui para mim. Deixa eu ver se aqui ainda não tem raizinha. Vamos ver. Tá começando, gente, ó, tá começando. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, ó, tá começando com brotinhos, né? Algumas eu deixo meio enterradinha, outras eu deixo assim sobre o substrato mesmo. E aqui, gente, eu só vou molhá-las a partir do momento que elas estiverem com uns brotinhos maiores e que todas soltem raiz. O que eu faço né, quando o tempo tá muito seco, é vir aqui borrifar um pouquinho de água, mas é só uma leve borrifada, tá? Eu não molho muito. Até porque se a gente molhar demais, o que vai acontecer? As folhinhas vão melar, tá? Então, tem que ter muito cuidado nesse momento. Quando elas estão nessa fase, se você vir aqui molhar e encharcar esse substrato, elas vão melar e não vai dar certo, elas vão apodrecer. Aqui eu tenho outro, ó, também uso essas bandejas que às vezes a gente compra mudinhas, né? Para o jardim eu uso também. Ó, aí temos folhinhas que não dão certo, então a gente já vai descartando. A gente vai tirando, ó, tá transparente, isso quer dizer que não vai dar certo, né? A gente vai tirando com cuidado, porque já temos aqui menininhas soltando brotinho, ó, com raízes, né? Vamos deixar aqui bem de levezinho. Aqui temos também algumas, ó, a gente já vai descartando, vai tirando essas que não dão certo, né? E o local, gente, o local onde eu vou fazer o meu berçário, onde eu vou deixar as minhas folhinhas. Tem que ser num local bem iluminado, gente. Bem arejado também, não pode ser um local abafado, não pode ser um local escuro. Elas não podem pegar sol, né? Sol elas não vão pegar, porque se elas pegarem sol, o que vai acontecer? Elas vão queimar, não vai dar certo. Eu até, nesse período do ano, agora no inverno, mas o inverno mesmo, né, mês de julho e início de agosto, eu até consigo cultivar, desculpa, gente, elas com o solzinho da manhã, mas é em torno assim de umas 2 horas de sol somente, porque o sol aqui para nós no sul, no inverno, ele é muito fraquinho, tá? Ele é bem ameno mesmo, ele não danifica as plantinhas. Já na primavera, verão, né, no outono, eu já não vou conseguir deixar essas folhinhas pegar as 2 primeiras horas de sol, né, porque daí o sol vai queimar. Então, um local bem arejado, bem iluminado mesmo, que pegue bastante, né, claridade, para que elas possam germinar, senão elas não vão germinar, gente. Ou se elas germinam, elas ficam muito estioladas, elas ficam fracas e não vai dar certo. O que eu faço também, gente, não é sempre, né? Às vezes a gente com pressa, né, bota as folhinhas ali e não identifica. Mas uma dica bem legal é identificar assim, ó. Aqui eu coloquei folhinhas da Monocelrotes, da Agatha Rose e da Swallow, isso. Tem as 3 aqui dentro. Então, como são
suculentas que são novas aqui no meu jardim, e essas eu não, né, não tenho tanto conhecimento delas, então eu preferi identificar. Outras ali eu já tenho, né, há mais tempo, então assim, só de a gente olhar, a gente já reconhece, sabe quais são as plantinhas, né? Essas são dessas novas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí, tá chovendo, gente. Então, aqui ó, da Monocerotis, da Agatha Rose, aqui, dessa Agatha Rose, e da Swallow, essa aqui, ó. Então, essas três, né? Essas três que eu coloquei, né? Ó, a Swallow, a Monocerotis e a Agatha Rose, que eu coloquei as folhinhas, né? Que são das plantinhas que vieram lá da Pri, né? No substrato aqui para tá elas soltando os brotinhos. Aqui, gente, eu já consigo, né? Ó, tá vendo que elas já estão todas com brotinhos? Então, aqui eu já consigo começar a borrifar. Nesse momento aqui ainda eu estou borrifando, né, água. Então, eu borrifo, tipo, a cada 3 dias eu venho aqui e dou uma borrifadinha de água. Porque os bebês, de início, gente, eles precisam de um pouquinho mais de água, tá? Até para crescerem mais rápido e para soltarem mais raiz. Então, gente, aqui já é um estágio que a gente já vai molhar elas um pouquinho mais, né? Ó, elas já estão com raizinhas descendo para o substrato, os brotinhos já estão ficando mais bem formadinhos. Então, a gente começa a molhar um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou molhar, secou, eu já rego de novo. Eu vou molhar, secou o substrato, eu já rego de novo, tá? Eu não vou deixar ele ficar muito seco, eu não vou dar uma rega muito espaçada, entende? Porque as maiores aqui eu já consigo deixar aí até, ó, essas aí eu fico até 15 dias sem molhar, tranquilo. Aqui não, aqui elas não vão passar tipo de 5 dias, tá? A cada 5 dias eu vou estar fazendo, né, molhando elas. Aqui eu já consigo vir molhar com o regador tranquilo, né? Não molhar demais também, tá? Para que elas possam crescer, ó, aqui também, ó, como elas estão bonitinhas, aqui já tem uma folhinha sequinha, ó, mas ela tá com o brotinho ali ainda, então eu deixo, gente, o que eu faço? Eu deixo essa folhinha até ela descartar totalmente, tá? Ó, aqui também tem outra, aqui já é com a Zoe, a Halber e a Pink Bubble, deixa eu mostrar para vocês ali, o versáriozinho, né, da Zoe, da Halber e da Pink Bubble, deixa eu ver aqui. A Zoe, essa aqui na frente. A Pink Bubble, essa. Ai, linda, né, gente? A Pink Bubble. Então, a Zoe e a Halber. A Halber, eu tinha visto ela antes. Aqui, ó, gente, ó. Aqui é a Halber. Então, nessas 3 lindezas. Aqui, a Zoe. Opa. A Halber, linda, maravilhosa, e a Pink Bubble. Então, né, o berçáriozinho delas, tá? Então, aqui também, né, já consigo fazer umas regas pelo menos a cada 5 dias. Assim, elas vão enraizar mais rápido, né? Elas vão soltar as raizinhas mais rápido e elas vão crescer um pouquinho mais rápido. Sempre esperando o substrato secar. Tem que esperar secar totalmente. Se ele estiver molhado, úmido, aí não. Aí eu espero, tá? Porque ainda aqui a gente tem que ter cuidado para elas não melar. E quanto tempo leva, Ruth, para estar desse tamanhinho? Então, gente, quando elas chegaram, eu já retirei as folhinhas. Então, aqui a gente tem, né, registrado quando elas chegaram e o tempo, né, que elas levaram para estar desse tamanhinho. Então, elas chegaram em abril, dia 18 de abril, eu já retirei as folhinhas e coloquei no berçário. Então, abril, maio, junho, julho. Nós já estamos em julho, né? Semana que vem, na outra, já é metade do mês de julho. Então, 3 meses, gente. Olha só, 3 meses. Demora, né? Não é rápido, né? Então, às vezes a gente, né, sei lá, não tem paciência, mas é assim mesmo, tá? Berçário de suculentas por folhas, você vai ter que ter paciência porque é demorado. Então, ó, 3 meses desse tamanhinho. E tem algumas que nem brotaram ainda, como eu mostrei algumas folhinhas para vocês, né? Tem folhinhas que ainda não brotaram.
Então, elas vão ficar mais um tempo ali, que eu acredito que na primavera elas já vão, né, dar a resposta, começar a crescer um pouquinho mais. Claro, a gente teve agora o inverno elas dão uma paradinha, elas não crescem tão rápido, né? Na primavera elas já começam a crescer um pouquinho mais rápido, então vamos esperar que lá na primavera elas deem um crescimento maior. Então é assim mesmo, tá? É demorado, ó, 3 meses para tá desse tamanho. Deixa eu botar minha unha aqui do lado. Claro que a minha mão não é muito grande, gente, eu tenho a mão pequenininha, mas mesmo assim, tá? Olha só, bem pequenininho, né? Então é demorado, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas é uma terapia muito gostosa, gente. Eu amo. Eu assim, eu não fico sem o berçário por folhas. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível. É um milagre da natureza, né? O que eu tenho feito também, gente, é depois que eu descobri esse produtinho também, né? Ó, aqui eu tenho umas folhinhas brotando. É a cada 15 dias borrifar, tanto nessas quanto nas bebezinhas, nas folhinhas ali, o enraizador, o Rotex. Ele tem ajudado. Eu percebi que depois que eu comecei, né, a usá-lo, elas estão soltando raízes mais rápido. O exemplo aqui, essas maiores, né? Quando eu plantei elas, eu borrifei o Rotex na raiz e coloquei elas no substrato, né? E aqui, ai, eu tenho essas pequenininhas para mostrar também, gente, ó. Aqui são mudas por folhinhas também, que daí depois eu coloquei aqui nesse, tipo um plug, né? Que eu coloquei elas aqui. Então, quando eu coloquei elas aqui, eu borrifei também, tá? Deixa eu mais na claridade. Conseguindo pegar aqui, gente. Minha mão tá gelada de frio, gente. Como tá frio hoje. Tá dura do frio. Então, quando eu coloquei elas aqui, eu borrifei o Rotex no substrato e coloquei elas, tá? Isso ajuda para que elas enraizem mais rápido. Tá? O Rotex, ele é maravilhoso. As folhinhas também. Exemplo aqui, ó. Nessas folhinhas eu venho aqui e dou uma borrifadinha nas folhinhas. Também ajuda a elas soltarem os brotinhos, tá? Porém, a gente tem que entender, como eu falei para vocês, principalmente as equivérias, no inverno, elas entram em dormência, né? Então, às vezes, pode demorar um pouquinho para elas soltarem raízes ou soltarem os brotinhos. Então, o ideal é você fazer essa coleta de folhas ou no início do outono ou na primavera, que daí é o período, principalmente das equivérias, que elas estão em maior atividade, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem nesse período. Como agora a gente está no inverno, né? Elas têm um crescimento um pouquinho mais lento. Gente, olha que coisa mais fofinha. A minha Albucas spiralis, né? Que eu já tenho falado em outros vídeos, ela resolveu espirar o ano passado, no final da primavera, depois que ela floriu muito. Ela deu uma floração muito intensa, foi maravilhosa, mas depois ela resolveu partir daqui para melhor, né? Então, eu consegui salvar alguns pedacinhos da folha dela, porque a folha dela, ela é como se fosse uma cebola, né? Então, eu tirei aquelas folhas. Dessas folhas vieram essas bolinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, para ver bem as bolinhas. Então, essas bolinhas, olha aqui, que essa aqui, que coisa fofinha, gente, já tá até enroladinha, olha aqui. Vê se eu posso com isso. Dessas folhas vieram essas bolinhas que estão germinando e que estão soltando as mudinhas. Então, aqui, ó, nesse berçáriozinho com a minha Albucas spiralis, eu tô borrifando o Rotex a cada 15, 20 dias, tá? Para ele tá estimulando, né, elas crescerem. Aqui também tem, ó, tá vendo os brotinhos ali, gente, tá vendo? Ai, que coisa fofinha, né? Maravilhosa. E tem essa maiorzinha aqui, né? Que essa aqui daí é a irmãzinha delas maior, mais velha, que são todas bebezinhas, né? A mamãe resolveu expirar e ir embora. Eu acrescentar ela no meu vídeo de suculentas que me deram trabalho, né? Essa é uma delas, né? Que infelizmente na primavera ela se foi, mas agora ela tá aqui. Quem sabe, né? Agora vai. Não, vai, né? Pensamento positivo que agora ela vai. Então, gente, né? O berçário tem que ser um local bem arejado, bem iluminado. Um local que não pegue sol tão forte. O sol muito forte também não vai ser legal, né? As plantinhas, elas não vão se desenvolver. Como elas são plantas mais sensíveis, é um local onde elas estão germinando, estão brotando. Então, um sol mais ameno,
as regas, é muito importante as regas, é muito importante a adubação. Como eu falei para vocês, né, eu tenho adubado com o Rotex, mas você pode usar um outro adubo, de preferência um adubo líquido. O adubo líquido no berçário, ele é muito bom, gente, ele ajuda a elas crescerem mais rápido, tá? O espaçamento, não colocar elas muito perto umas das outras, que elas tenham um espaçamento onde elas possam, né, ter o ar circulando, para que, né, não tenha pragas também, porque a gente sabe que no berçário também é um local onde dá muita cochonilhas, onde o fungo Gnatz, ele gosta também de atuar. Então a gente tem que cuidar com tudo isso, tá? Então sempre tá observando. E hoje eu deixei várias dicas, pelo menos é o que tem dado certo aqui para mim, é o que eu tenho feito que tem dado certo, e espero que dê certo para vocês também, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.